Olá, igreja, paz de Cristo a todos. Muita saudade de estar perto de vocês, de poder ter comunhão novamente, mais próximo, e o contato físico é uma coisa tão importante, né? E a gente tem dado muito valor a isso nesses últimos tempos. E muito provavelmente voltaremos, né, se Deus quiser, em breve, a fazer isso. Logo após a vacina, logo após a imunização tão desejada, esperada. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai virtualmente se falando, se comunicando. Amém? Não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança. Nossa esperança é o tema para a nossa igreja nesse ano que se inicia. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração e, na verdade, era uma outra palavra, mas eu acho que essa coisa do Natal, né, mexe com a gente, mexeu comigo, me levou para uma outra área, me levou a falar sobre vida eterna. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre vida eterna agora, nesse momento. O título dessa palavra é: que vida é essa? Uma pergunta, como sempre, né, para nossa reflexão. Que vida é essa? Vida eterna. Uma vida que nos traz esperança. Vida eterna. Então, palavras de Jesus, texto de João, capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, a maioria de nós conhece de cor, né? João 3,16, palavras de Jesus, e o texto vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Palavras de Jesus. Assim, o Evangelho geralmente é anunciado como um convite para que as pessoas aceitem Jesus, né, como seu Senhor e Salvador pessoal, para que as pessoas entreguem a vida a Jesus e o recebam como seu Salvador pessoal. Inclusive nós, né, usamos muito essa expressão figurada: abra o seu coração e entregue o seu coração para Jesus, ou deixe Jesus entrar no seu coração, receba Jesus no seu coração como o seu Senhor e Salvador. Nós usamos essas expressões. E essa interpelação, esse apelo para que você receba Jesus como seu Salvador, ele tem uma justificativa, tem uma razão de ser. E a justificativa é que, se você não fizer isso, quando você morrer, você vai para a perdição eterna, para a condenação eterna, para aquilo que chamamos de inferno. Mas se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você, depois da sua morte, você vai para o céu. É isso que a maioria de nós entende. E nós pensamos isso, que a salvação é essencialmente ir para um lugar depois da morte física. Muitos de nós pensamos dessa forma. Então nós pensamos no céu como um lugar para onde nós vamos depois da morte do nosso corpo, da nossa morte física. Então pensamos na salvação como um lugar. Pensamos na salvação como mudança de lugar, melhor dizendo. Pensamos que vamos para um outro lugar depois da nossa morte do nosso corpo, depois da nossa morte física. Pensamos na salvação como mudança de lugar, sair da terra, da nossa vida terrena e ir para o céu, ou para um novo céu e para uma nova terra, como diz lá o capítulo 21 de Apocalipse. Então nós pensamos a salvação em termos de lugar. Nós pensamos a salvação em termos de lugar. Ser salvo é ir para um lugar chamado céu. É isso que a maioria de nós pensa.
não é verdade? Entretanto, quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, e quando nós prestamos atenção naquilo que Jesus fala, nós vamos nos dar conta de que Jesus fala muito pouco ou quase nada sobre céu e fala muito pouco ou quase nada a respeito de inferno. A verdade é essa. Então, assim, no coração, na mente, no entendimento de Jesus, salvação, ela não está diretamente relacionada a céu e inferno depois da morte. Jesus nunca disse assim, me aceite como seu salvador para que eu leve você para o céu depois da morte. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, arrependa-se e creia, porque o reino de Deus chegou. Foi isso que Jesus disse. O anúncio de Jesus não foi a respeito do céu como um local, esse lugar, sabe, que ocupa a nossa imaginação como um paraíso em outro mundo, em outro lugar. O que Jesus anunciou, na verdade, foi o reino de Deus. Não esse lugar, sabe, espiritual, razoavelmente abstrato, que povoa a nossa mente, assim como um lugar de almas, um lugar nas nuvens, parece um filme, porque é isso que habita a nossa mente de vez em quando, né? Jesus falou do reino de Deus. Ele diga, arrependa-se e creia, porque o reino de Deus chegou. Foi isso que Jesus disse. Jesus, então, encorajou, exortou e ordenou os seus discípulos que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que Jesus falou. Que se comprometessem com o reino de Deus. Jesus falava sempre sobre reino de Deus. E esse reino de Deus, o reinado de Deus, ele que não está em outro lugar, o reino de Deus ele não é um território, o mundo espiritual ou um outro universo espiritual, né? E isso é uma coisa muito importante da gente pensar, que Jesus não está falando do reino de Deus como um outro território, num outro tempo, especialmente numa outra dimensão de vida que não seja essa que nós estamos experimentando agora, nesse exato momento. O reino de Deus está presente na história. Na tradição cristã se diz que Jesus inaugurou o reino na história. Ele vai dizer o seguinte, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Foi isso que Jesus disse. Então Jesus traz o reino de Deus, o reinado de Deus, já a começar de agora, uma experiência que a gente tem agora. Então a salvação percebida como ir para o céu depois da morte física, apesar de não ser uma compreensão errada, ela não está completa, ela está longe de estar completa. Vou repetir. A salvação percebida como ir para o céu depois da morte, depois da nossa morte física, apesar de não estar errado, não está completa. Está longe de estar completa essa história aí. Porque o grande problema do ser humano é a sua finitude. O grande problema do ser humano é que ele vai morrer. Sabe? Não é que a gente vai para o inferno e tal, tudo bem, isso aí nos preocupa. Mas o nosso grande problema é que a gente vai morrer primeiro. Esse é o problema do ser humano, ele vai morrer. Mas Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o seu Filho, seu único Filho, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, não acabe, não volte para o nada, mas tenha vida eterna. Foi isso que Jesus disse. Olha que maravilha. Glória a Deus. Então há duas expressões aqui em João 3,16 que a gente precisa sublinhar. Sublinhar. O Márcio Rubens, ele tem mania de levar, não vou dizer mania não, né? Isso não é mania, é um capricho. Ele leva 5 canetinhas, já reparou? 5 canetinhas coloridas para o culto. Quando voltar ao culto, você repara. E ele destaca em cores distintas aquilo que está no coração dele. Então, o Márcio Rubens destaca em vermelho aí 2 palavras que estão aí em João 3,16. Unigênito e vida eterna. Sublinhe essas 2 palavras. Porque a gente pensa em vida eterna como vida sem fim.
É essa a concepção que nós temos no primeiro momento. Vida eterna como vida sem fim. Mas isso está completamente equivocado. Porque vida sem fim é vida infinita. Concorda comigo? É o termo da palavra. Vida sem fim é vida infinita, não é vida eterna. Vamos entender isso, vamos entender esse negócio. Vida eterna não tem nada a ver com o tempo de duração de vida. Não tem nada a ver com o tempo de duração de vida. A vida eterna tem a ver com qualidade da vida e não com o tempo de duração de vida. É aí que está o grande lance do negócio. Presta atenção nisso. Porque nós poderíamos ter vida infinita no inferno e a gente não seria salvo. Então a questão não é ter vida infinita, não é essa a questão. A questão é: que vida é essa? Que vida é essa? Gente, é a vida de Deus. A vida eterna é a vida de Deus. E aqui preste atenção nisso, porque a gente precisa entender a cultura, a escrita, o tempo da época, para poder entender a profundidade do que o Senhor está falando com a gente. Então os gregos, eles usavam 3 expressões para se referirem à vida, para definir vida. Eles usavam as expressões bios, psique e zoe. 3 palavras para se referir à vida. A vida bios, essa vida biológica, a vida do nosso corpo físico, da nossa carne, essa mesma vida que a gente compartilha, né, com as plantas, com os animais, com a joaninha. É como com os seres vivos de uma forma em geral, é a vida bios. Já a vida psique é a vida da alma, é a vida da subjetividade, a vida da nossa mente, sabe? Do nosso ser individual, da nossa individualidade, porque você não consegue descobrir quem eu sou fazendo meu exame de sangue. Você não vai conseguir saber quem é André fazendo exame de sangue em mim, né? Você pode pegar meu cérebro, inclusive, fatiar ele, estudar com um microscópio lá, que você não descobre quem eu sou, porque o que eu sou está na minha psique, está na minha mente. Né? Não está no meu bios, não está na minha carne. Inclusive o meu corpo, a minha vida biológica, ela acaba. Por isso é que a Bíblia vai dizer, que fala do corpo lá, que volta ao pó. E o espírito vai a Deus. Essa psique, é essa alma, é essa dimensão que sobrevive depois da morte física. Agora, a vida zoe, que é outro termo que os gregos usavam para definir vida zoe, é a vida divina. Essa é a vida divina, é a vida eterna, é a vida que só Deus tem, é essa vida que Jesus tem, é essa vida zoe. Então quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando de vida zoe. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá, está falando de vida zoe, né? Que não morrerá eternamente, ou seja, ele não vai perecer, está falando de vida zoe, porque essa vida divina, igreja, ela é indestrutível. Essa vida divina, ela é incorruptível. Essa vida divina, ela é imperecível, porque é a vida que Jesus tem. Entendeu, igreja? E essa vida nós não temos. Não é essa vida que nós possuímos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o unigênito. Jesus foi o único filho gerado. Nós somos filhos criados, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é uma coisa extremamente interessante da gente entender. O C.S. Lewis, no seu livro O Cristianismo Puro e Simples, ele diz algo tremendo. Olha só, vou ler aqui. Aquilo que você cria é de outra natureza, mas aquilo que você gera é da sua natureza. Olha que tremendo. Então, por exemplo, eu posso criar um texto, crio uma receita, né? Crio uma receita maluca lá, crio uma receita e tal. Eu criei aquela receita. Mas eu gerei, eu não, nós, eu e Leninha, geramos Maria Clara e Manuela, entendeu? Então, um texto escrito por mim pode até revelar alguma coisa de mim, né? Mas não é da minha natureza. Mas Maria Clara e Manuela não. Minhas filhas são da minha natureza, elas carregam meu DNA. Eu estou nelas de uma forma que o meu texto que eu escrevi não está. Então,
um paisagista. Um paisagista, ele vai e cria um cenário, cria um jardim, mas ele gera filhos. Minha esposa é uma artesã fenomenal, né? Então ela vai e cria uma bolsa. Ela cria uma bolsa, mas ela gerou Maria Clara e Manuela. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito, ou seja, o único gerado, quer dizer que é o único com vida divina. E é por isso que a palavra nos promete, amados, preste atenção nisso. E é por isso que a palavra nos promete, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, que nós seremos participantes da natureza divina. É muita glória, não é? Fala a verdade. Participar dessa vida zoe, dessa vida abundante. É muita bênção, igreja. Aleluia. Então nós vamos receber vida eterna. Vida com qualidade divina. E essa é a grande promessa. Então, entenda isso nesse momento. Não é apenas o lugar para onde vamos, mas com que qualidade de vida nós estaremos nesse eventual lugar. Essa é a questão, esse é o ponto da pregação. É essa vida divina que a Bíblia chama de vida eterna. É essa vida que só Deus tem, é a vida que Deus promete para nós, igreja. É a vida que Paulo, quando escreve lá aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que é a vida que nós recebemos na ressurreição. Quando recebemos lá um corpo que é incorruptível, sabe? Que é imperecível, que é revestido de imortalidade. Mas por quê, André? Porque participa da natureza divina. É por causa disso. Porque tem vida que não é apenas vida biológica ou vida psique, é vida zoe, é vida eterna. É vida de outra qualidade, não é em outro lugar, não, é de outra qualidade. Não estou falando de finitude, de infinito, estou falando de qualidade de vida. Por isso é que a salvação e a experiência da salvação não é viver para sempre apenas. E também não é apenas viver depois da morte física, não é apenas isso. Essa vida que Jesus promete para nós, eu vim para que tenham vida, é uma vida que começa agora, igreja, nesse exato momento. A vida eterna já é aqui e agora, e nós já estamos vivendo isso. E a gente precisa experimentar isso de fato e de verdade. Por isso é que Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo ele age em nós e nós já desfrutamos das primícias da nossa salvação. A gente já desfruta, igreja. A gente já desfruta. Então existe uma porção dessa vida divina que já está atuante na gente. Glória a Deus por isso. Então eu queria ler para você, meu irmão e minha irmã, uma citação de um padre católico, um teólogo chamado Henry Nouwen, a respeito de vida eterna. Olha que maravilha que esse cara vai dizer. Vou ler para você, preste atenção. Durante a maior parte dos meus anos, falei de vida eterna como pós-vida, como vida depois da morte. Mas à medida que vou ficando mais velho, menos interesse tenho pelo pós-vida. Preocupar-me com o amanhã, com o próximo ano, com a próxima década, com a próxima vida, parece-me uma falsa preocupação. Cismar como tudo será para mim depois de morrer, parece-me, em grande medida, uma distração. Se minha meta é a vida eterna, então essa vida deve ser atingível já agora, onde eu estou. Porque a vida eterna é a vida em e a vida com Deus. E Deus está onde eu estou, aqui e agora. Olha que maravilha. Então o grande mistério da vida espiritual, a vida em Deus, é que não temos de esperar por ela como algo que acontecerá depois. Jesus disse, estai em mim como eu estou em vós. E é esse divino estar em, é que é a vida eterna, igreja. É a presença ativa de Deus no centro do meu viver, o movimento do Espírito de Deus dentro de nós que nos dá essa vida eterna. Olha que maravilha. Tremendo isso. Então, igreja, a vida eterna já é possível aqui e agora. Essa é a mensagem da palavra de Deus.
que a vida eterna, a gente já faz ela desde já. Aleluia. Então, assim como eu gosto de fazer, deixei aqui para o fim umas questões, né, para nossa reflexão acerca dessa mensagem. Vou fazer 2 perguntas para a sua reflexão, que você fique meditando sobre isso. A primeira é como é que você experimenta então a vida eterna, sabendo que a Bíblia Sagrada está dizendo para a gente que Jesus veio nos dar vida eterna e que essa vida não é apenas depois da morte, como aprendemos aqui. Ela é possível aqui e agora. Então eu te pergunto, como é que você tem experimentado essa vida eterna? Como tem sido para você? Isso tem sido uma verdade na sua vida? A outra pergunta, se vida eterna tem a ver com o Espírito Santo agindo em você, agindo em nós, como é que você tem experimentado a ação do Espírito Santo na sua vida? Como é que tem sido essa experiência com a pessoa do Espírito Santo, eu te pergunto? Como é que tem sido isso? Eu tenho para mim que as pessoas que viveram boa parte da sua vida adulta longe de Deus, como foi o meu caso, né? Eu me converti aos 36 anos, passei 36 anos distante do Senhor, sem fé, sem conhecimento do Evangelho. Então, eu creio que essas pessoas experimentam uma conversão como uma ruptura radical de vida. Essas pessoas talvez tenham mais facilidade de testemunhar a transformação que acontece na nossa vida e a profundidade da obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu me sinto assim. De repente você que nasceu no que é chamado berço evangélico, você já nasceu dentro do Evangelho, que cresceu lá a sua adolescência, a sua jovialidade dentro da igreja, né? Conhecendo a palavra, conhecendo o que é a fé. Então a sua vida é de outro jeito. Muito provavelmente você não saiba, assim, não tem uma noção plena de como seria a sua vida longe de Deus. Eu tenho. O que é uma vida longe de Deus e o que é uma vida próxima de Deus. Então, talvez essas pessoas tenham até mais dificuldade de testemunhar isso do que eu, né? Porque provavelmente não tenham experimentado o inferno na alma. Tem uma pessoa que vive longe de Deus experimenta o inferno na alma, né? Como experimenta o ímpio em várias áreas da vida. Por isso, inclusive, igreja, preste atenção nisso, é que a gente deve ter paciência e perseverar em oração por aqueles que não conhecem o Evangelho e não vivem novidade de vida. Porque eu vivi 36 anos assim e pessoas oraram pela minha vida e hoje eu estou aqui falando com amor do Evangelho de Deus. Essa palavra maravilhosa. Então os ímpios, essas pessoas que vivem diversas situações de laço, de engano no mundo e depois se convertem, sabe? E passam por essa radicalidade de ter o céu na alma, né, em troca do inferno que habitava ela, é uma experiência de ruptura, é uma experiência muito marcante. E é assim que eu me senti quando eu me converti. Foi uma experiência extraordinária, né, quando eu me converti. Quando eu passei a sentir, sabe, perceber o que é ser salvo, né, o que é viver com a pessoa do Espírito Santo em mim, agindo em mim, me guiando o tempo todo, falando com o meu ser, falando com o meu André. Aí não, André aqui não, André olha, vigia, sabe? É diferente, é muito diferente. E eu creio, sabe, que essa é a vida que Jesus prometeu pra gente. Uma vida de verdadeira liberdade, de você poder dizer não por uma porção de coisa, porção de imundície, que o mundo acha normal que você diga assim. Ah, André, são outros tempos, agora mudou, agora... E para com esse papo. Para com esse papo. Esse papo é do inferno. Deus quer que você viva em novidade de vida. Não que o mundo prega há não sei quantos milhões de anos. Esquece isso. O Senhor quer que a gente ande em novidade de vida, né? Quer que a gente ande incomodado pelo Espírito Santo quando você está lá num caminho, numa direção que não é aquela que Deus idealizou para você, que Deus sonhou, que Deus traçou para a sua vida, e vem o Espírito Santo e, cara, olha só, não tá legal, vai para lá, vai para cá. Você ouve essa voz? Graças a Deus eu ouço essa voz. O Senhor ainda fala comigo, o Senhor fala comigo. Isso é tremendo. E talvez você diga para mim que você não experimenta isso, você não sabe o que é isso. Você nunca viveu assim dessa forma, né? Você não sabe nem do que eu estou falando.
Se você se sente assim, eu faço um convite a você, eu faço um desafio, na verdade. Né? Eu vou te desafiar. Quero que você ore a Deus no secreto, vá para o seu quarto, né? E ore secreto a Deus pedindo isso. Faça uma súplica ao Senhor para experimentar essa vida eterna que está em Jesus. Peça a Deus e Deus vai lhe dar essa experiência. Em nome de Jesus, faça isso com fé. Peça, suplique ao Senhor. Senhor, eu quero viver essa vida eterna agora. Eu quero experimentar essa vida em abundância agora. Eu quero entender do que esse menino está falando aí, que eu não entendi. Eu quero esse negócio para a minha vida. Então peça, o Senhor vai te dar. Porque Jesus diz que todo aquele que crer tem a vida eterna. Ele não disse que vai ter ou terá. Ele disse que tem a vida eterna. João 3,36, a primeira parte do versículo vai dizer: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Tem, e imediatamente. Você crê nisso? Então ore a Deus e peça isso para a sua vida. Peça a Deus que lhe dê vida eterna, que você vai então passar a experimentar, sabe, essa qualidade de vida, essa vida abundante que só Deus, através de Jesus, pode dar aqui e agora. Faça isso em nome de Jesus. E para você que de repente já tem experimentado, entendeu o que eu estou falando, e você já tem experimentado essa nova novidade de vida eterna que foi pregada aqui agora, então que você agradeça a Deus por essa graça maravilhosa. O Senhor a cada dia tem me ensinado muita coisa. Esse tempo é um tempo também de aprendizado. E que a gente viva intensamente a graça do Senhor e essa vida eterna que já é possível agora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que lhe dê um ano novo diferente desse que a gente viveu, de muitas bênçãos e também de muitos ensinamentos, e que acima de tudo o Senhor te dê uma vida abundante em Cristo Jesus. Essa vida eterna, essa vida zoe. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.